Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao canal. Já sabe como é que faz? Se inscreve aí. Se tá no IGTV, segue a gente aí e vamos com nós. Quando você pensa na Igreja Católica, o que te vem à cabeça? Hóstia, Padre Marcelo, o Vaticano, o Padre dos Balões? Pois é, essa instituição milenar tem uma história muito grande e, mesmo que seus seguidores não saibam, grande parte do que aconteceu nos primeiros anos da Igreja Católica, do cristianismo, é surpreendente. E se eles soubessem, ficariam chocados. Sabe por quê? Antes que os cristãos pudessem praticar livremente a sua fé, o cristianismo era uma espécie de seita secreta. Talvez seja por isso que o movimento se reunia em torno de mulheres. Tinha uma chamada Febe, juro para você, Febe, que era a mensageira de confiança do apóstolo Paulo e foi parcialmente responsável pela criação dos primeiros dogmas da igreja. Além da Febe, tinha outras mulheres como Paula, Marcela e Fabiola, que eram a força por trás dos projetos de serviços sociais, que se tornaram a marca registrada do cristianismo nos primeiros séculos, como mosteiros, conventos e até hospitais públicos. E nos tempos anteriores ao Vaticano, isso era tudo custeado por alguém, né? Quem? Pelas mulheres. Elas bancavam do próprio bolso, ou das bolsas, ou das pochetes, não sei o que elas tinham na época, mas elas bancavam com os próprios bens o movimento do cristianismo. Sem esse patrocínio, ou melhor dizendo, sem esse mãe-trocínio, a Igreja Católica não teria sobrevivido durante as suas primeiras décadas da história. E foi ainda a conversão da mãe do imperador Constantino, imperador romano Constantino, que ajudou a Igreja Católica a se tornar a religião oficial do Império. Além de dinheiro e talento organizacional, as primeiras cristãs ocupavam altos cargos em papéis ministeriais e faziam muitas das pregações. Muitos dos primeiros diáconos e teólogos foram mulheres, eram diáconas e teólogas. Isso rolou até 1300 depois de Cristo, quando a Igreja Católica, que até então era bem inclusiva no que dizia respeito à participação feminina no clero, mas aí em algum momento uma revolução interna meio que mudou isso e começou a rolar um processo de demonização das mulheres no cristianismo. Sabe por quê? Basicamente pela disputa de poder, né? Dentro da organização, claramente. Mas a desconfiança da igreja em relação às mulheres estendeu-se também à questão do matrimônio. Acontece que, desde o primeiro Papa até a Idade Média, os padres celibatários eram uma exceção, não era a norma, né? O padre não precisava ser celibatário, o padre casava. No entanto, com o tempo, cada vez mais, os padres começavam a ver que esse negócio de pregar e de cuidar de paróquia era um negócio de família. E à medida que os membros iam ficando mais velhos e eram promovidos, subindo a hierarquia da igreja, eles começaram a empregar os próprios filhos nas paróquias que estavam sob seu comando. Ou seja, o nepotismo virou um grande problema para a Igreja Católica. Eles começaram a ver uma solução para impedir que essas posições fossem herdadas pelos filhos dos padres. Ou seja, em nome da meritocracia, a igreja não teve outra escolha a não ser impor o celibato aos seus funcionários. E se só homens celibatários podem exercer o sacerdócio, é menos provável que um herdeirinho da sacristia acabe nomeado para celebrar a missa das 8, né? Embora hoje em dia o debate tenda a ser mais sobre uma questão de saúde, nos tempos antigos, a discussão sobre a circuncisão era intenso e foi intenso por muitos milhares de anos. A tensão era entre os judeus cristãos e os cristãos que não eram judeus. Os judeus insistiam que, para ser um bom cristão, era necessário manter apenas 90% do pênis, enquanto os outros achavam que 10% do bilau era bilau demais para você desperdiçar assim de cara. Acontece que os cristãos confiavam fortemente
no Antigo Testamento e nos costumes judaicos. À medida que o tempo foi passando, contudo, né, começaram a se distanciar dessas práticas da galera de Moisés, que começaram a ver que aquilo era meio barra pesada. Não é de surpreender que essa prática de cortar a ponta do Bilal estivesse entre as práticas mais questionadas pelos cristãos que não vinham do judaísmo, né? Esse problema foi resolvido quando São Paulo resolveu intervir através da sua Epístola de Gálatas, que a sua abordagem foi super simples, super salomaniana, né? Os cristãos judeus podem continuar a circuncidar tudo o que quiserem, porque faz parte da sua história e tradição. No entanto, eles não podem forçar os cristãos não hebreus, porque essa história de Deus ama-vos tanto que Jesus morreu na cruz se torna um pouco menos convincente quando na sequência vem e por causa disso você precisa cortar um pedaço para engolir. Os primeiros serviços eclesiásticos, as primeiras missas, eram mais parecidos com festas do que com eventos religiosos, né? Os primeiros cultos eram chamados de festas de ágape, ou uma tradução livre, festas de amor. Eram como se fosse uma ceia de Natal semanal. Nos primeiros dias, as atividades das congregações giravam essencialmente em organizar essas festas onde todo mundo comia e bebia de montão, e isso simbolizava a comunhão dos membros do culto, da celebração, né? E a comunhão não era apenas uma hóstia, não. Os convidados comiam, todo mundo deitado nos futons, comendo, bebendo. E às vezes era um negócio que ficava meio barra pesada, o povo exagerava, enchia a cara. Aí São Paulo era obrigado a gritar com eles, como se fosse aqueles pai rabugento de sitcom adolescente, sabe? Sitcom teen. Seus malditos! Ele tinha que mandar uns puxão de orelha também, acontecia. Não há provas de que os convidados nestas festas de ágape tenham tido algum tipo de oração fixa, ou canção, ou hino oficial. Nada disso naquela época existia. O que há amplas provas é que, especialmente os coríntios, eram terríveis convidados que detonavam toda a comida e o vinho antes que os menos afortunados pudessem chegar. Eles ficavam gritando, somos tudo um bando de loucos, somos tudo do Corinthians. Eu não sei se era isso, na verdade. O caso é que, no norte da África, Santo Agostinho escreveu sobre celebrações de ágape religioso realizadas em cemitérios. E tinha uma seita alexandrina, em particular, que usava o ágape comunal como um pretexto para realizar umas orgias super espiritualizadas. Era a suruba do Senhor. As festas de ágape caíram em desuso por volta do século III, quando deram lugar a uma eucaristia separada e outras cerimônias menos festeiras, né? Felizmente, a lembrança, a memória dessas celebrações, ele está presente hoje em dia naquele feliz momento da missa que é a troca de perdigotos, que é a paz de Cristo. Paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo. Marcião de Sinop foi um pseudo-agnóstico demagogo do primeiro século depois de Cristo. Mesmo que você não conheça o nome, você conhece a sua maior obra. Marcion inventou a Bíblia tal como a conhecemos. Antes de Marcion, a Bíblia cristã não existia da mesma forma, né? Pelo menos não com essa divisão conhecida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Antes, eram apenas centenas de histórias em variados livros de livre circulação, tinha múltiplos livros da Revelação, dezenas de evangelhos, e toda semana aparecia alguém com um livro novo. Por isso, Marcion decidiu botar ordem na bagunça. Acontece que o Marcion era membro de uma seita super ciliar, super marginal, que procurou canalizar suas opiniões para um livro de aspecto oficial com 2 testamentos separados. Sabe por que 2? Porque Marcion acreditava que a divindade do Antigo Testamento era um Deus criador completamente diferente e mais malévolo do que o Deus Salvador do Novo Testamento. Segundo ele, o Deus do Antigo Testamento era basicamente o diabo. Sabe por quê? Acontece que Marcion não era muito fã dos judeus, não. A Bíblia inicial do Marcion foi uma tentativa premeditada de eliminar todos os vestígios do pensamento judeu pré-Jesus da sua nova Bíblia. A sua criação foi extremamente maniqueísta, e o único evangelho presente é o de Lucas. Até os inimigos do Marcion reconheceram que havia um certo mérito na ideia de organizar os textos, de criar uma versão oficial de todas
de todas as narrativas, né? Mas eles prontamente deram um jeito de tentar acabar com a influência do Marcião, dando início a um processo gradual de atualização que nos trouxe a Bíblia que temos hoje. Valeu, Marcião! Quando Constantino reconheceu o cristianismo como uma religião, não tinha reparado que nos 3 séculos após a morte de Jesus, ele tinha se tornado um agrupamento de seitas e ideias concorrentes. A verdadeira natureza de Jesus foi fonte de alguns debates bem tensos, bem acalorados, assim, né? E naquele tempo não tinha internet, mas mesmo assim rolou muita fake news. E cada corrente, cada agrupamento diferente tinha uma explicação sobre a verdadeira natureza de Jesus. Isso foi um debate super acalorado durante muitos anos, porque as pessoas elas faziam suas próprias interpretações de como deveria ser Jesus. Então, os poderes dele, invisibilidade, levitação, cura milagrosa, indestrutibilidade e vários outros superpoderes tipo X-Men foram vistos e atribuídos, e eles achavam que eram necessários para enfatizar o fato de que Jesus poderia ter escapado do crucifixo se quisesse, mas estava destinado a morrer, a redimir a humanidade e a renascer. Ou seja, ele podia, ele tinha superpoderes, ele só não quis descer da cruz. Por isso, alguns estudiosos da época diziam que Jesus era um verdadeiro metamorfo. Ou seja, ele mudava de face, mudava de corpo, mudava sua aparência à vontade, porque ele possuía um corpo energético superpoderoso que só se parecia com um corpo de ser humano. Para arrepiar os cabelos do seu pastor reacionário aí na sua igreja, meu querido, tinha uma antiga seita gnóstica chamada Carpocratianos, que acreditava que Jesus Cristo se manifestava em variados espectros da sexualidade humana. Sim, é exatamente isso. Eles acreditavam que tinha Jesuses, enfim, imagina o pesadelo neopentecostal. Isso que eles acreditavam. Ainda demoraria um tempo para o conceito de Santíssima Trindade ser amplamente desenvolvido. Por isso, por muitos e muitos anos, cada congregação regional tinha sua leitura de como Jesus se manifestava e quais poderes ele exibia. Foi só em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, que a doutrina oficial determinou que o cristianismo era daquele jeito, do jeito que nós conhecemos hoje, como ele funcionaria. E a igreja começou a perseguir alegremente todos os que discordassem dela, né? Felizmente, essa perseguição aconteceu apenas daquela vez. Nunca mais o cristianismo perseguiu ninguém. Agora eu quero saber de você. O que você não sabia a respeito da sua religião que você ficou surpreso ao descobrir? Deixa aí a sua resposta nos comentários. Aproveite para dar aquele like, para inscrever-se no canal e apertar o sininho. Lá no IGTV você pode seguir @RodrigoAmém para ficar por dentro das nossas atividades felizes, e também você pode clicar no link da bio para conhecer nossos livros e embarcar nesse universo mítico que não é religioso, mas é muito saboroso. E a gente se vê no próximo Sapoquê. Tchau!